Boa noite, pessoal. Boa noite, sala. Boa noite a todos. Me ouvem bem aqui, por aqui, gente? Alguém pode me dar um retorno aí de voz, um retorno de imagem? Sala, boa noite. Eu vou pedir para que você faça aí as suas Boa noite. entradas aí e compartilhe. Gente, boa noite. Estamos aí reiniciando, né, o nosso ciclo de atividades de workshop. O INAP tem feito aí ao longo desse ano, desde janeiro. E hoje a gente tem aí a atividade, né, com o professor Sala, com quem eu já trabalho já há mais de 20 anos, foi meu coordenador no curso de mecânica, atua aí, né, hoje como professor na área de AutoCAD e é, é um profissional, ele vai explicar melhor, né, um profissional dessa área de móveis, projeta e desenvolve isso e trazendo para a gente aqui o workshop, né, de móveis planejados, onde não é necessário aí ter uma oficina com terceirização de corte. O Sala vai passar algumas informações interessantes e necessárias. Lembrando a todos, né, que o INAP tem aí cerca de hoje perto de 50 cursos livres, e a gente está lançando sempre a cada mês mais alguns, e convido vocês a sempre fazer parte do workshop, sempre estar presente aí nas nossas atividades. Sala, muito boa noite. Como todos sabem, né, que estão lá no grupo, a gente compartilha esse vídeo que está sendo gravado após o término, envia o certificado, né, a todos que estão lá no grupo, e espera, né, que todos aí estejam felizes e que possam acompanhar e as perguntas, se der tempo, a gente faz ao final, porque são 40 minutos, né, de atividade, ou a gente faz lá no nosso grupo. O Sala está também no grupo, então ele pode acompanhar diretamente essas perguntas. Sala, é com você, muito obrigado, seja bem-vindo à nossa atividade de workshop. Sala, só para a gente fazer aqui um adendo, Sala está lançando um curso de projetos de imóveis, que tem aí, obviamente, para os participantes um excelente desconto, e a gente conversa disso depois. Sala, é com você, obrigado, viu, querido? Ok, obrigado. Bom, boa noite, né, a todos, né? Sejam muito bem-vindos, né, a esse nosso encontro. E o objetivo mesmo, né, é discorrer um pouquinho, né, sobre o planejamento, né, o projeto e a fabricação, né, de móveis planejados sem ter uma marcenaria, né? Apenas usando ferramentas, né, básicas para realizar uma montagem e um espaço, né, que vocês têm que ter aí para poder fazer uma pré-montagem, né? Seja para um móvel próprio, né, que vocês podem começar fazendo um móvel próprio, né, para testar, ou então depois que você, né, criar mais prática, você poder também entrar nesse mercado, né, de imóveis planejados. Porque hoje até os marceneiros tradicionais, eles já estão aderindo, né, a essa facilidade que os fornecedores, né, de matérias-primas agregam, né, esses serviços de terceirização de corte, furação, né, para dobradiças, rasgos, né, para encaixe de gavetas, de fundos, porque fica muito mais econômico e é muito mais rápido e é muita precisão também. Então, é uma tendência, né, que veio para ficar, né, e que realmente está tendo bastante sucesso. Como o próprio coordenador já falou aí, nós vamos lançar, né, um curso presencial, né, de projeto e execução, né, de imóveis. E se alguém tiver oportunidade, se alguém for, né, da Praça de Belo Horizonte, né, se quiser nos dar essa honra, né, a gente vai poder colaborar aí, ok? Bom, então vamos, né, dar início e a gente vai fazer isso da seguinte forma. Nós vamos fazer todo esse processo, né, de simulação da fabricação de uma mesa de cabeceira, como essa daqui, é onde nós teremos aí, né, a gente tem aqui um tampo, que é exatamente igual à base, né? Duas laterais, um rodapé frontal, dois rodapés nas laterais, uma gaveta e uma porta. E as costas aqui, né? E a gente tem essas seguintes dimensões dele aqui. Ele tem 44 centímetros, né, de largura,
45 de profundidade, né? Eu estou falando aqui em centímetros, mas na área moveleira a gente costuma trabalhar sempre em milímetros, mas eu só vou comentar aqui em centímetros. Ele vai ter, né, 50 centímetros de altura, né? E a gaveta, né? A gaveta também, a gente tem a nomenclatura da gaveta. Ela tem uma traseira, né? Uma lateral direita, uma lateral esquerda, uma frente, né? Um fundo e uma contrafrente. E a gaveta tem essas dimensões, né? Para poder encaixar lá, né? No nosso móvel. Bom, é, quando a gente se preocupa, né? Em fazer um móvel planejado, a gente tem que responder algumas questões que têm que ficar muito bem resolvidas, né? Como, por exemplo, qual a finalidade, né, que o móvel vai ter, né? Ele vai ser para atender uso residencial, para comercial, mesmo que seja, né, para uso próprio, né? Pode ser para o seu escritório, para a sua casa, né? E ele deve combinar, depois, quando você executa o projeto, ele deve combinar com alguns móveis que já estão no ambiente ou pode ter um estilo livre, né? Então, essas são perguntas e as respostas, né, devem ser no sentido de atender esses requisitos, né? E depois que você idealiza, né, inicialmente o móvel, como que deve ser a parte interna, né? Vai ter o quê? Portas, né, prateleiras, gavetas, né, nichos ou outras particularidades, porque o móvel planejado, a vantagem dele é que ele se diferencia dos outros tipos de móveis já prontos, que é para atender exatamente a necessidade do cliente, né, nas suas dimensões, nas suas particularidades em divisões, fechaduras, né, ferragens de maneira geral, para atender a necessidade do cliente. Bom, e se você vai então projetar um móvel, né, para um ambiente muito específico, você tem que fazer uma medida cuidadosa, né, bem criteriosa desse espaço onde ele vai ser inserido e observar algumas particularidades da- do ambiente físico onde que ele vai ser inserido, né? Então tem que tomar um cuidado, né? Com a parte física dele, destacando, né? É, colunas, né? Destacando vigas, rodapés, né? Apagadores, tomadas elétricas, né? Portas, porque isso pode influenciar exatamente no local onde que ele vai ser inserido. Bom, então, o que que nós vamos fazer agora? A gente tem que falar um pouquinho, né, sobre materiais. Então, sobre materiais, nós temos aqui, né, normalmente os móveis planejados, os materiais mais utilizados, né, são o MDF, né? Pode ser MDF cru para você fazer algum móvel mais rústico, algum móvel mais para trabalho, bem simples mesmo, ou então usar os MDFs, né, que são madeiras industrializadas, né, fabricadas, né, com as mais variadas texturas imitando a madeira. Então, seja que a gente tem aqui alguns tipos aqui de os mais variados padrões madeirados e tem também o branco, que é o mais utilizado, né, por isso é o mais econômico. E além do MDF normal, comum, a gente tem o MDF que a gente chama de hidrófugo, né? Que é um MDF que resiste mais à umidade do que o normal no seu processo de fabricação, né? A resina que agrega as partículas, elas são mais resistentes à água. Mas por tratar-se, né, de um material de 30 a 40% mais caro, né, do que o comum, a maioria, né, usa o comum mesmo e depois toma cuidado, né, para que essa umidade não atinja as suas partes que poderia, né, provocar um problema aí de inchaço no móvel. E depois, ainda, além da gente fabricar um móvel, né, com os MDFs, a gente ainda pode fabricar os móveis com os compensados, né, que nada mais são do que madeiras, né, maciças com folhas, né, uma folha vai num sentido, a outra folha vai colada no sentido contrário, até atingir a espessura desejada, né? Normalmente a cor é clara, assim, feito com uma madeira, né, geralmente é virola, que é uma madeira de custo relativamente baixo. E depois, se essa tonalidade não te agradar, você pode utilizar tingidores, né, que podem escurecer a madeira. Existem tingidores imitando, né, vários tipos de madeira. E aí você pode, então, aplicar um tingimento, faz um teste antes, aplica um tingimento, depois aplica uma camada de verniz, né, e você vai conseguir um bom acabamento também. Bom,
quando a gente trabalha com MDF, o que que acontece, né? O MDF vem com todas as faces aqui, com esses padrões madeirados. Mas nos cortes, né? Quando você corta, como ele só tem revestimento na face, há que se colocar um acabamento aqui nas regiões, né, que vão aparecer, que foram cortadas. Então, para resolver esse problema, nós temos aqui umas fitas de borda, né, em PVC que tem nas mesmas tonalidades, nos mesmos padrões do MDF. Então tem aqui os madeirados e o branco, né? Então, onde você cortou aqui, ó, nós vamos aplicar essas fitas de borda com cola de contato, né? E depois o excesso, né? Porque essas fitas são fornecidas nas mais variadas espessuras. Então, em função da espessura que você vai trabalhar o seu móvel, né? Depois você faz a colagem. Essa colagem pode ser a máquina, pode ser a mão, e aí você faz o acabamento, o corte, né, desse excesso, que tem várias técnicas práticas para fazer isso. Então aqui está aplicando uma fita de borda, né, num MDF branco, né, e aqui a gente tem no MDF escuro, MDF preto. Então a gente tem aí esses materiais. Bom, depois esses materiais, a gente tem que comentar um pouquinho as espessuras desses materiais, a mais utilizada, que é a mais econômica, né, é a de 15 milímetros. Estou falando em milímetros, porque geralmente é a unidade de medida, né, que trabalha o setor moveleiro. Mas para o cliente, às vezes, a gente tem que se referir a centímetros, né? Então seria 1,5 centímetros. E os compensados, né, eles têm a medida mais comum, é 2 metros de comprimento e 1,60 m de largura. Então, fornecido, né, nessas medidas aqui. Bom, depois que a gente, então, sabe, né, das medidas, aliás, acho que eu não comentei, né, a medida do MDF aqui tem 1,83 m de largura e 2,75 m, né, de comprimento, né? É bastante madeira, dá para fazer muitos móveis, né? Bom, então, depois que a gente já, né, comentou sobre isso, nós temos que fazer uma listagem de todo esse material que a gente viu aqui. Então a gente tem aqui, eu tenho aqui esse móvel. Nós vamos, evidentemente, né, para você fazer o móvel, você vai fazer um projetinho, pode ser um rascunho mesmo, pode ser um croquis, né? Quem às vezes tiver contato, né, com algum software, né, o software mais popular, mais conhecido é o SketchUp, né? Você pode usar no SketchUp, ou então você pode fazer à mão mesmo, né? O importante é saber quais as dimensões precisas de todas as peças, das laterais, do tampo, né, dos rodapés, que geraria uma lista desse tipo aqui, uma lista de peças, tá vendo? Nós vamos fazer é, a gente vai fazer um planejamento para fabricar dois móveis, duas mesas de cabeceira. Então, nós temos aqui medida do tampo, né? Tampo, 15 milímetros de espessura, 450, né, de profundidade, 440 de largura, duas peças. E assim por diante, né? Então, vamos falar aqui sobre as medidas da lateral, quatro peças, né? Porque são duas mesas. O assoalho, que é igual ao tampo, né? Então, é a mesma quantidade, uma porta, né, com as suas dimensões, um rodapé lateral, um rodapé frontal, as costas, né, com uma chapa mais fina. Reparem que a chapa que eu vou utilizar no fundo, como é uma peça pequena, um criado, eu vou utilizar um MDF, né, de 3 milímetros. Se fosse um armário, uma peça maior, eu utilizaria um de 6 milímetros, ok? E depois a mesma coisa com a gaveta, né? Eu listo todas as peças da gaveta, né? Frente da gaveta, duas, né? Lateral da gaveta, né? Quatro, né? Contra a frente da gaveta é quatro e fundo da gaveta, né? 3 milímetros também, né? E aqui as quantidades se referem, né, às duas mesas. Então, a duas mesas, né? Então, nós temos aqui a listagem de peças. É, agora, qual é o custo que essas empresas, né, cobram para poder fazer esses cortes do material, né, a furação, onde vão as dobradiças, os rasgos, onde vão ser instalados, né, os fundos das gavetas e das costas do armário? Nós temos esses custos aqui. Então, eu tenho aqui custos, né, do serviço terceirizado. Isso aqui é na Praça de Belo Horizonte, né? Então, aí tem que ser olhado na cidade de vocês. Então, especificação do serviço para corte de peças de qualquer tamanho. Então, R$ 3,50, né?
por peça, independente do tamanho. Rasgos para gavetas e costas, né, dos armários, R$ 5 por metro linear, né? Usinagem dos furos, né, para fazer a dobradiça das portas, R$ 1,50 por furo. Né? Colagem e acabamento das fitas de borda em PVC, onde for necessário, né, já com o material, R$ 3. E só para vocês terem referência, né, uma chapa de MDF branca, né, de espessura 15 milímetros, à vista, aqui na Praça de Belo Horizonte, está custando R$ 230, né? Uma chapa para o fundo, né, de gaveta ou de armário, R$ 90 se for de 3 milímetros e R$ 160, né, se for de 6 milímetros. Bom, então nós já temos o desenho do móvel, né, que a gente quer, nós listamos todas as peças, né, nós sabemos o material que a gente vai utilizar, é, e nós vamos agora levar esses materiais, né, para a empresa terceirizada. Né? Porque a empresa hoje, além de vender, né, esses materiais, elas agregam, né, o serviço de para agregar mais valor para esses cortes, esses rasgos, né, essa usinagem e as colagens de borda para facilitar aí o trabalho. Bom, o que que nós faremos agora? De posse disso tudo aqui, o fabricante, o fornecedor, né, vai fazer, ele tem uma planilha, ele tem uma planilha onde ele vai colocar todas os nomes de todas as peças que você listou, com todas as medidas e as espessuras e as quantidades. Então ele colocou aqui, ó, tampa, né? Tampa assoalho, 2 MDF branco, 15 milímetros, colocou a medida de largura e comprimento, né? Então você tem que repetir isso aqui, né, para cada espessura de chapa. Então você tem aqui o tampo, né, tem a lateral, tem a porta, tem o rodapé, todas as peças, a gaveta, o fundo de gaveta. E depois que você lista todas essas peças, você tem que informar para ele em quais peças, né, que você listou que vão ser aplicadas as fitas de borda. Em quais peças do seu móvel, né, vão ser efetuados rasgos, né, para colocar o encaixe das costas, né, do armário e o encaixe do fundo das gavetas. Bom, feito isso tudo, ele faz uma otimização das chapas. E ele chegou à conclusão que vão ser utilizadas duas chapas, né? Uma chapa de 3 milímetros para fazer o fundo da gaveta e o fundo as costas do armário. Então, essa parte em laranja aqui é o material que ele vai cortar. A parte amarela é o que sobrou. Então, o software mostra que teve um desperdício, ou seja, uma sobra não utilizada de 85 milímetros, né? E essas faixas em azuis aqui é a espessura do corte da serra, né? A serra tem uma espessura de 5 milímetros, que é o material que vai sair. E isso aqui para chapa de 3 milímetros. Para a chapa, né, com todas as outras demais peças necessárias, vou ampliar aqui para vocês verificarem. Ele faz um detalhamento, ele coloca o nome das peças, e as medidas. Então, vem aqui tampo, né, assoalho, frente de gaveta, né? E mostra depois que o aproveitamento foi de 45%, né? E a sobra foi de 55%. Então, pelo que sobrou aqui, né, mais o que sobrou no outro aí, daria para a gente, né, fazer outro criado se fosse necessário. Ou então guardar essa sobra para fazer algum outro móvel. E é importante que depois que você faz isso tudo, né, ele preenche lá os documentos, você dá uma conferida, assina o pedido e depois de alguns dias, né, você vai até a empresa, você vai pegar esse material todo, né, e vai para o seu espaço, para a sua garagem, o seu espaço, seja onde for, para realizar a montagem. Bom, então, depois, para realizar a montagem, né, o que que nós... Professor, Oi, pois não, eu acho que o senhor está em outra tela. Nós estamos vendo ainda a planilha de custos. não entendi. Eu acho que o senhor está em outra tela, que nós ainda estamos vendo a planilha de custos. Não houve mudança de tela aí, Sala. Dá Não uma houve olhadinha para mudança ver se não, o, viu, professor? o Pera aí, pessoal então está vamos ver aqui, colocando no então. chat aqui. Então, esse daqui, vocês estão vendo essa planilha aqui? É Estão Não. uma vendo uma... planilha Workshop Móveis Planejados. Custo dos serviços terceirizados na Praça de Belo Horizonte. Pera aí, não é possível. Vamos ver aqui. Vocês estão vendo isso daqui? É, é custo Isso, de serviço. Esse que vocês estão vendo, né? isso. Tá. Essa outra Isso tela aí. vocês não estão vendo? Não.
Tá na mesma tela anterior? Tá na Tá mesma nessa tela tela. Workshop Móveis Planejados. Agora, estão vendo? Agora sim. Agora deu Ah, seguimento. tá. Então, ok. Agora Então sim. então vamos voltar aqui. Então, olha só. É, aqui, esta empresa, ela entra com um software para poder listar todas as peças com todas as suas medidas para fazer um planejamento de corte, considerando o aproveitamento ideal do material. Então ela entra aqui com todas as medidas, tá vendo? Tampo, né? Lateral, porta com as suas medidas, com as suas quantidades, com as suas espessuras. Olha, rodapé, né? Rodapé frontal, lateral, frente da gaveta, lateral da gaveta, costas e fundo da gaveta. Bom, depois que ele entra com todos esses dados, ele faz uma otimização das chapas. Ele vem nessa tela aqui e o software já mostra a posição de todas as peças na chapa, de forma a aproveitar o máximo material. Então, essas partes aqui em laranja, elas são as peças que vão ser cortadas. E o que sobrou aqui nessa parte amarela é a perda, né? É o que sobrou. E ele até mostra aqui, o desperdício na distribuição, 85%, que é a perda, né? Que é o que sobrou aqui, que eles devolvem para você, né? Daria até para fazer um outro criado. E depois, isso aqui são os fundos, né? O fundo da gaveta e as costas do armário. E a parte mais grossa, né? Que são todas as demais peças, vou ampliar aqui para vocês. Aí. Ele vai colocando aqui, ó. Tampo, né? Tampo, ele coloca aqui a medida, né, de comprimento, a medida de largura. Tampo, assoalho, né? Lateral, frente de gaveta, né? Rodapé. Então, faz essa listagem e você já fica sabendo, né, quanto de material você vai gastar. Mas o que que acontece? Esse software aqui que eu estou usando, ele Max Cut, né, edição comunitária, vocês podem baixar gratuitamente a versão básica, que já é mais do que suficiente para vocês fazerem um planejamento, porque você não precisa ir até a empresa para listar tudo para saber quanto que você vai gastar de chapa, né? Você pode ter esse software mesmo no seu PC aí, fácil de instalar, e você pode saber de antemão quanto que vai gastar de material, né? Então, isso facilita muito. Quando você chega até o local, você já sabe quanto que vai gastar de material, né? E aí, dá para você planejar o seu custo tranquilamente. Bom, então, é, depois de alguns dias, né, você vai lá, pega o seu material, né, leva lá para sua oficina, né? Aí considerando o custo, se é no seu veículo, se você vai ter que contratar um frete, né? Que dependendo, aqui sobrou um pedaço de chapa muito grande. Então, se você não tiver condições de levar no seu carro, você vai ter que contratar um frete, né? E aí tem que considerar isso aí no custo. Bom, feito isso, então, né, você vai começar a fazer a montagem. Mas então, vamos ver como que a gente vai fazer essa montagem aqui, ó. É, gaveta. A gaveta, aliás, a gaveta, vocês veem aqui essa tela? Estão vendo essa tela? Uma tela três dimensões? Estamos no plano de corte Não, ainda. Não, tá Não, não na vê tela de não, professor. corte. tá só na tela de corte. Vem agora, né? Então, olha só. Aqui está Agora uma sim. Agora gaveta. sim. Então, sim. Essa gaveta aqui, gente, isso aqui eu fiz no software SketchUp, tá? É muito simples de mexer, né? Qualquer um pode aprender rapidamente. Então, o que que tem na gaveta, né? A gaveta, você vai fazer a montagem da gaveta. A gaveta tem, né? A contrafrente, as duas laterais, a frente. Então, ela vai ser fechada como? Você tem dois parafusos desse lado, né? Dois parafusos do outro. Aqui eu fiz arranquei um pedaço de material para vocês verem como que é o encaixe aqui. Então, vocês lembram aquele estojinho antigo, né? É, que tinha no tempo escolar, você encaixava aqui, é o mesmo esquema, tá vendo? Ele tem um rasgo, ele tem um rasgo aqui. Tem um rasgo aqui na contrafrente, na frente e nas duas laterais. Esse rasgo aqui. Então ele encaixa, a peça tem 15 milímetros de espessura, né? E ele vai encaixar aqui 5 milímetros. E depois você tem aqui dois parafusos aqui, dois parafusos aqui, né? Dois parafusos aqui, antes de você fixar a frente da gaveta, né? Que vai ser fixado aqui com
quatro parafusos, tá vendo? Então você fixou, né? Fechou a gaveta. E depois a frente aqui da gaveta, né? Se você vai colocar puxador ou não, não tem problema, dependendo, né, da corrediça que você coloque aqui. Então pode ter um puxador agregado ou você pode colocar um puxador externo depois. Bom, é, agora, vocês estão vendo esse armário aqui agora? A cabeceira toda? A mesa toda? Todos Não, veem? não, Oi? Não, não. Ainda não está sendo visualizado, não. tá só a gaveta. Aí. Ok, agora apareceu, né? Agora apareceu. Então, olha só, aqui a gente tem um móvel todo. Como que nós vamos realizar, né, essa montagem aqui? Essa montagem aqui, olha só, que a gente vai realizar, a gente virando de cabeça para baixo, nós temos aqui quatro parafusos, tá vendo? Eu tenho aqui, né, dois parafusos que unem, né, o assoalho, né, a lateral, mais dois parafusos, né, é, vão unir aqui, vão unir aqui a frente, a outra lateral e depois mais aqui dois parafusos, né, unindo aqui a frente do rodapé, mais dois unindo as laterais. E a parte interna, né? A parte interna, isso aqui essa tela vocês veem, né? Essa vocês veem? Não, tá na mesma tela do. Tá no móvel. Tá, então vamos lá. Acho que faltou, achei que estava compartilhando direto. Então vamos aqui. Agora Mudou a passou. tela. Aí, mudou a tela? Mudou. 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 Então, olha só. Como que a gente vai fazer a montagem aqui? A montagem aqui é o mesmo esquema, né? Então, olha só. Aqueles rasgos que eu falei para vocês, né? A lateral esquerda, a lateral direita, né? No fundo vão ter rasgos, tá vendo? Os rasgos aqui, ó. Ó, o rasgo no teto, né? O rasgo na lateral e na outra lateral também. Na outra lateral que já está encaixada aqui, tá vendo a pontinha aqui? Aqui o fundo, né? E como que a gente vai fixar o tampo, né? Nas laterais? A gente vai fixar através dessas ferragens aqui, ó, dessa cantoneira aqui, tá vendo? Eu tenho esta cantoneira aqui, né? E desse outro lado aqui, eu tenho mais duas cantoneiras aí, uma cantoneira Tá aqui e a dando pra outra ver, ali, não. né? Não está compartilhando a tela? Não, A as cantoneiras não cantoneira, tá vendo, não. não. Não, é uma cantoneira pequenininha, uma cantoneirinha. Estão vendo agora? Não. Não. Mano, o móvel vocês estão vendo? O móvel vocês estão Então, vendo? ele tá de costas. Tá de costas. Agora eu vou entrar no móvel aqui, eu vou dar uma ampliada, né? E vou ampliar bem aqui, tá vendo? Aqui agora eu tenho Não, não ampliou, aqui. não, Isso Gustavo. não dá pra ver, não. Hã? Não tá Não tá ampliando, dando pra não. ver, Você não. tem que Não compartilhar ampliou? isso. Oi? Você tem que compartilhar. Não, Não tá bom. ampliou, não. Tá, só um minutinho, então pera aí. Agora sim? Sim, Agora sim. Tá, então vamos lá, voltemos aqui. Então, desculpa, gente. Então, olha aqui, ó. Você tem aqui, Agora ó. Você tem aqui no teto aqui tem um rasgo, nas laterais, né, tem um rasgo também, né, na lateral direita, na lateral esquerda, tá vendo? Aqui tem um outro rasgo, é, com a peça já embutida aqui. E embaixo, né, a gente já viu que a gente utilizou parafusos, né? Dois parafusos aqui, dois aqui, os rodapés. E como que eu vou fixar o tampo na lateral, né? Não posso colocar um parafuso aqui em cima, senão fica o acabamento ruim. Então, o que que eu estou fazendo? Eu estou usando ó, as cantoneiras aqui agora. Agora vocês conseguem ver? sim. sim, agora Tá, então, sim. ó, tá vendo? Uma cantoneira aqui, né? E duas do outro lado, né? E duas do outro lado aqui, ó.
né? E duas do outro lado, uma aqui, a outra aqui. Tá faltando porque eu cortei um pedaço. Então, fica uma montagem bem simples, né? Vocês vão fazer, né, com um parafuso aí, um parafuso de São quatro quatro. cantoneiras para fixar o tampo de cima. Isso, cantoneira para fixar o tampo de cima, essas cantoneirazinhas. Eu vou mostrar para vocês, isso aqui é um dos modelos, né? Tem vários modelos aqui que a gente pode fazer isso. Então, deixa eu ver se eu consigo compartilhar agora essa tela aqui. É, Essa tela aqui vocês estão conseguindo ver agora? Você deu um zoom no móvel. Tá, pera aí, vamos aqui, olha. Aí. Estão vendo aqui agora? Não, agora Agora sim. sim. Tá. Então, olha só, aquelas cantoneiras, né? Eu usei essa cantoneira aqui, mas tem uma infinidade de outros tipos no mercado aqui, tá vendo? Aí, olha só, as cantoneiras aqui, né? Os mais variados modelos. Aquela que a gente utilizou foi essa daqui, tá vendo? Aí? É, né? Um furo na lateral, um parafuso na lateral e outro parafuso meio menor, né? Pro tampo, né? Ok? Bom, as demais ferragens que nós utilizaremos, né? Aqui ainda tem os custos dela, né? Os custos de todas essas aqui com o parafuso, aproximadamente R$ 1, né? Com o parafuso. E aqui nós temos a corrediça telescópica, né? Para gaveta. Tem dois tipos de corrediça, né? Uma reforçada e que custa R$ 43 o par, e a outra light, né, que é mais leve, R$ 30. As corrediças, elas têm um comprimento, né, de 50 em 50 milímetros. Então tem 25, 30, 35, 40, 45 centímetros de comprimento, que você compra em função da profundidade da gaveta que você vai ter, né? Tá? Depois aqui você tem, né, os parafusos, você vai usar esses parafusos aqui, ó, de 4,5 milímetros de diâmetro por 45, né? E aqui, só para uma referência, eu coloquei que custa R$ 110 uma caixa com 1.000 parafusos, né? Então, fica bem mais econômico do que se você for comprar só as peças separadas, né? E aqui, R$ 3,20 cada unidade de parafuso, tá? Então, com isso, a gente fez a montagem, né? Agora, olha só, como é que ficou, então, o plano de custos, não, a planilha de custos dela. A gente gastou de material, né? Nós gastamos, né? É uma chapa de MDF de 15, outra de 3, né? A chapa de 15 custou 215, a outra custou, né? 90, as corrediças R$ 30, lembrando que são dois pares, né? Quatro dobradiças, R$ 4, os parafusos, a cantoneira e depois aqui o serviço de corte. Então foram 48 peças cortadas a 3,50, 168, né? 7 metros lineares, né, de rasgo de corpo e gaveta, 35, né? O furo da dobradiça, a fita de bode, então somou R$ 709. E lembrando que, né, naquele material que sobrou, vocês conseguiam ainda fazer uma terceira peça. Não tinha material lá e ainda sobrava alguma coisa, né? Então foi só para vocês terem uma noção. Ô, Bom, Antônio, oi. essa planilha é do custo do corte, da compra do material todo? Essa planilha aqui no caso, tá vendo? Esse primeiro, materiais, né? Chapa, corrediça, dobradiça, parafuso, cantoneira. Somou R$ 410. E É o depois os material. serviços, material, né? Todos os materiais que você vai utilizar aqui. Depois, né? O corte da peça, os furos, a aplicação das fitas de borda com o material, né? Que a fita de borda já é cobrada com o material, deu R$ 299. Então, se Uhum. somar os dois custos, né, deu R$ 709. Evidentemente, fora o frete, se você não levar em carro próprio, né? Sim, sim. Então, e ainda lembrando que sobrou, né, mais material lá para você poder fazer uma terceira. Bom, e aí, o que é que nós teríamos aqui de ferramenta básica, né, para utilizar? Eu coloquei aqui umas ferramentas de boa qualidade, mas você pode comprar, né, até muitas delas, a maioria já tem em casa. Então eu coloquei aqui, né, uma parafusadeira, R$ 330, né, uma furadeira Bosch, lembrando que Bosch, Makita, né, e DeWalt são as melhores, né? Depois aqui a gente tem uma serra tico-tico, né? Se tiver que fazer algum eventual corte na casa do cliente, né? Que você não conseguiu prever. Um grampo, né? Bem largo para você segurar as peças para facilitar a montagem, tá vendo? Quatro peças, né? Essa abertura aqui, dessas garras dele tem 60 centímetros, né? R$ 440. Temos grampos menores para distâncias menores, olha lá. Aqui tem 30 centímetros de abertura e um grampinho menor aqui para alguma necessidade, né? É, diferente aqui. E
Um grampo sargento, quando você vai fixar uma peça a 90 graus, uma do lado da outra, para você garantir, né, que elas estão bem alinhadas a 90 graus, você usa essa ferramenta aqui, tá vendo? Um grampo sargento angular. Você põe uma do lado da outra, né, e garante que elas estão bem alinhadas. Aí você só tem que fazer, né, o furo com uma broca adequada, né, para você poder aplicar o parafuso depois. Então aí você vai precisar, né, de um kit de brocas comum, né, um kit, né, de escariadores, porque quando você faz um furo, o parafuso, né, tem que a cabeça dele tem que ficar embutida para dar um bom acabamento, né? Então ele tem esses escariadores aqui e eles são reguláveis, tá vendo que tem esse cilindro aqui que é o escariador e tem uma chavinha que você vem com essa chavinha e aperta aqui e deixa, né, o comprimento do furo que você tem que fazer com já a- o embutimento da cabeça, né, certinho. Um alicate básico, né, que todo mundo tem. Um esquadro, R$ 62, um bom esquadro. Um jogo de chaves, né, tanto estria quanto de fenda. Aqui, se você quiser investir um pouquinho mais, você pode comprar uma trena laser, né? Uma trena comum, um nível, né, um nível de bolha, e aqui, né, um martelo, né, de carpinteiro, um martelo, né, de borracha, eventualmente, né, para você poder fazer algum alinhamento de material no MDF, né, que é o material para não estragar, e uma bancada de trabalho, caso você não tenha nada que você possa, né, usar como bancada de trabalho. O investimento, né, sem a trena ficou R$ 2.739 e com a trena, R$ 2.927, né? Lembrando que aqui eu cotei, né, os materiais, né, de melhor qualidade, ok? E olha só que interessante, depois que vocês fizeram isso tudo, o mesmo raciocínio que a gente utilizou para isso, dá para vocês aplicarem aqui, ó. Eu posso aplicar aqui, eu posso fazer uma mesa de cabeceira tirando a porta e colocando rodízios, né? Esses rodízios de muito bem acabados, né? Rodízio de acrílico, né? E tem dois rodízios livres atrás e dois com freios aqui, né? Outro aqui, eu posso ter o mesmo que a gente viu lá na frente, né? Esse mesmo aqui, ó, ao invés de ter rodapé, né? Ao invés de ter rodapé, então ele vai ter rodízio também. E, é, e além desses daqui ainda, olha o raciocínio vale para isso. Você pode ter, por exemplo, se você quiser fazer uma cômoda. Pois é, o projeto da cômoda é similar. Você vai ter duas laterais, um tampo, né? Um fundo, você pode ter rodapé, que vai ficar da mesma forma, né? E você vai ter mais gavetas. Então o raciocínio é absolutamente o mesmo, né? Você pode fazer também, né? Você pode fazer um volante, um gaveteiro volante, né? Para escritório, que seria isso daqui, com mais uma gaveta aqui do lado, né? E você poderia até colocar um puxador aqui em cima para você facilitar, né? Para puxar ele debaixo da mesa, né, e voltar, né, para qualquer outro lugar que você precise, né? Um gabinete, né, um gabinetezinho, né, de 90 centímetros de largura e duas portas e uma prateleira no meio. O raciocínio é o mesmo, um teto, um assoalho, duas laterais, né, dentro uma ou duas prateleiras e fora duas portas, né? Então o raciocínio é absolutamente o mesmo, né? E poderia também ter um armário maior de escritório, por exemplo, um armário, né, com 1,80 m ou 1,90 m, né? Sendo que na parte de baixo, né, você poderia ter como se fosse um gabinete, né? Ou ele inteiro com porta, né? Com duas portas e várias prateleiras dentro. Então dá para extrapolar esse exercício para uma série de outros móveis similares, só vão mudar as medidas, né? E a quantidade de gaveta ou de prateleiras ou de laterais que eles vão ter. Então, né? Fica muito simples, né, de vocês, né, fazerem isso daqui. Então, por isso que está sendo muito difundido, né? E até os próprios marceneiros mesmos estão utilizando, né, esse sistema, porque enquanto ele iria ficar na sua marcenaria, né, fazendo o corte das peças, aplicando as fitas de borda, fazendo os rasgos das gavetas, né, eh, do, dos furos das dobradiças, ele estaria fazendo outra coisa, estaria colhendo mais orçamentos, né, fazendo entrega. Então, está sendo utilizado demais isso daí. Então, pessoal, era mais ou menos isso, né? Eu espero que vocês tenham tido, né, uma base, né, de como que isso aconteceria. E, obviamente, né, no nosso curso presencial, a gente vai detalhar isso tudo, a gente vai mostrar esses móveis padrão, né, já todos mais ou menos prontos, para vocês só mudarem as medidas, passar as medidas, né, de referência, para que a gente, né, É consiga isso fazer. aí.
Ô, Sala, eu vou interromper que faltam 20 segundos para cair o link. Gente, muito Bem, obrigado. Como o Sala disse aí, né, tem mais detalhamento aí no nosso curso. A gente vai mandar mais informações. Aqueles que tiverem algum tipo de pergunta, né, que seja voltado para que o Sala possa responder, ele vai responder isso através do nosso grupo, que lá também vamos mandar o vídeo e o certificado. Gente, muito obrigado.